Primeiro, da perspectiva da demora, eu penso que o presidente pode não ter, de maneira objetiva, colocado em risco a democracia por não ter questionado o resultado da eleição, por ter autorizado o ministro da Casa Civil a tocar a transição, mas essa demora foi muito ruim. Para mim, antidemocrático. Foi um silêncio incendiário e o presidente propositalmente deixou que o país fosse ocupado por baderneiros até ver a fervura, a que ponto subiria a fervura para dar uma tentativa tacanha de mostrar força, colocando a vida das pessoas em risco. Então, acho que, para mim, ponto. Isso é importante de ser colocado. O presidente Jair Bolsonaro, de maneira deliberada, deixou que as pessoas colocassem a própria vida em risco enquanto ele sentava e pensava. 58 milhões de pessoas acreditam no presidente Jair Bolsonaro, acham que ele é uma liderança importante. É metade do país, praticamente metade dos eleitores, 2 milhões e 100 a menos dos que votaram em Lula, dos que elegeram Lula. Eu tenho convicção de que talvez, se os perdedores fossem os eleitores de Lula, eles realmente fizessem algum tipo de protesto, fossem para as ruas, demonstrassem a sua inquietação também em manifestações. Mas eu duvido que o ex-presidente Lula, tendo ocupado o cargo, entendendo a liturgia do cargo, duvido que ele demoraria quase 48 horas para reconhecer a própria derrota. Duvido que ele deixaria esses protestos ocuparem as cidades do país e interromperem a livre circulação das pessoas, colocando milhares de brasileiros reféns dentro de carros no meio das rodovias, pessoas que podiam estar precisando de tratamento médico, pessoas que oferecendo risco para o abastecimento das cidades, de combustível, de comida. Pessoas que podem ter sofrido prejuízo que a gente não tem como calcular. Esperando. Eu fico preocupada com um apoiador do presidente Jair Bolsonaro que merece nosso respeito, total respeito, e que se envolveu nessa aventura tosca, que se lançou com fervor da fantasia de que isso poderia ser um golpe, interrompendo o fluxo das rodovias, enfrentando a polícia, levando spray de pimenta na cara. Eu fico muito preocupada com o coração dessas pessoas agora, porque elas ouviram um discurso quase 48 horas depois, ouviram um discurso de 2 minutos do presidente Jair Bolsonaro que podia ter sido feito no domingo à noite, sucinto, objetivo, agradecendo com todo o respeito os eleitores que acreditaram nele. Ele tinha que ter feito isso no domingo. Não tem justificativa, além desses apoiadores terem sido usados como massa de manobra para demonstrar algum poder político, enquanto o presidente Jair Bolsonaro ficava fechado no Palácio da Alvorada e no Palácio do Planalto discutindo e negociando acordos que só beneficiam a ele e não estavam voltados para o povo brasileiro. O que ele estava fazendo nesse silêncio, Cris? Por que esse silêncio? Se não para conversar com o presidente do partido, para conversar com aliados, para pensar no próprio futuro político? Porque não tem justificativa. Enquanto as pessoas estavam se colocando em risco na rua por ele estava em silêncio no Palácio da Alvorada pensando só no próprio umbigo. É um desrespeito que eu acho que fica marcado de maneira grosseira na história do Brasil. Nenhum líder no regime democrático agiu de forma tão egoísta da minha perspectiva. Esse foi o lado ruim, ok? Agora vamos ao lado razoável. O lado razoável é que o presidente Jair Bolsonaro não foi para o enfrentamento. Ele tem mais 2 meses para governar o país. Ele conseguiu 58 milhões de votos. Ele tem um Congresso Nacional, a direita, o centro, como ele disse no discurso, ele tem espaço. A direita se apresentou para o Brasil e conseguiu, eleita democraticamente, ocupar um espaço importantíssimo e que também merece respeito. Então, o presidente Jair Bolsonaro faz esse aceno aos líderes de centro, da direita, que ocuparam legitimamente, com a urna eletrônica, eleitos para o Congresso Nacional. Então, o presidente não tenta provocar nenhum tipo de confusão, diz que vai agir dentro das 4 linhas da Constituição. Isso é importantíssimo, esse aceno que o presidente Jair Bolsonaro faz para baixar a fervura, que ele esperou subir e agora abaixa a fervura, dizendo que não concorda com manifestações violentas,
E é importante essa sinalização, porque agora as pessoas podem voltar para suas casas, né, para a segurança das suas casas e entenderem que democracia é isso. Né? As pessoas passam pelo poder, elas não são o poder. Então, sem este capítulo deplorável, o presidente Jair Bolsonaro se mostrou uma liderança fortíssima e que pode se lançar, né, de novo candidato na próxima eleição, sem problema nenhum. Mas deixando, da minha perspectiva, um legado de muitas decisões ruins e muitas posturas que são condenáveis e que eu acho que no dia de hoje a gente precisa falar sobre isso. A transição sinalizada pelo Ciro Nogueira é a notícia dessa tarde, né? O ministro Ciro Nogueira vai ao microfone para dizer que foi autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro a fazer a transição, né, de acordo com o que está previsto em lei. Então, a gente fica tranquilo que o processo vai correr naturalmente e eles precisam ter acesso às informações todas, né, dos ministérios e todos os órgãos públicos, as instituições, têm que passar as informações, inclusive as sigilosas, e isso tem que ser mantido em sigilo para que a transição corra de maneira tranquila, para que a gente continue, né, no nosso sistema democrático vivendo com tranquilidade nesse país. Cris. Discurso do